É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega aquele seu café quentinho e vamos estudar um pouquinho de biologia comigo? Eu sou o Rafael e hoje eu vou estar te ensinando citologia. Gente, a citologia ela vai ser dividida em duas partes, por quê? Porque a citologia é um conteúdo bem abrangente e eu preciso de certo tempo para explicar com bastante calma todo o conteúdo para vocês, tá? Aqui estou explicando como é que vai funcionar o nosso esquema, tá? Onde vamos estar abordando sempre questões ao longo dessa aula. Então, primeiro vamos começar falando de organização celular. Gente, primeiro de tudo e básico, vamos ser rápidos no gatilho. Primeira coisa, temos que saber diferenciar células procariontes de células eucariontes. E isso mesmo, células procariontes, esse pro que significa primitivo. Então, uma célula mais primitiva, com uma composição um pouco mais antiga. E que se diferencia da nossa, por quê? Pela deficiência da carioteca. Ou seja, o que é isso, Rafael? É o que vai envolver o material genético. Isso aqui é o material genético da célula procarionte, que está totalmente disperso no seu citoplasma, no seu meio líquido, né? Ok? Algumas outras coisas incomuns que temos com a de célula para célula, vamos abordar em nossa questão, mas o que também diferencia são algumas outras organelas que na nossa célula eucarionte tem e que a célula procarionte não tem. Tudo bem? Vamos trabalhar então aqui rapidinho uma questão, um conceito fácil, bem rapidinho. Questão 1. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarióticas e eucarióticas, se levarmos em consideração a ausência ou presença. E aí, gente? Opção A: parede celular. Ausência ou presença? Organelas celulares? Carioteca? Ó, brilhou aí. Letra D: membrana plasmática. Ou letra E: citoplasma. Gente, de cara, podemos tirar citoplasma e podemos tirar membrana plasmática, porque nós vimos naquela imagenzinha ali atrás que nós temos em ambas. Letra B: organelas celulares. Ele se refere à mitocôndria, ele se refere a lisossomos, ribossomos. E no caso, nós temos em comum com a procarionte ribossomos. Então nós não podemos marcar essa porque ele não especificou. Cuidado com a maldade da questão. E parede celular. Gente, qual é a correta aqui? Gente, letra C: carioteca. Lembra que eu falei que nós temos a ausência na célula procariótica de carioteca que impede o seu envolvimento do seu DNA, do seu material genético? Pois é o principal que nós temos que... Aquela questão ali ficou repetida, gente, perdão. Agora vamos falar rapidinho sobre membrana plasmática e a sua composição, tá? Vamos lá. Gente, rápido e fácil, jogo rápido. Membrana plasmática, nós sempre vamos falar sobre uma bicamada de fosfolipídios. Como assim, Rafa? Aonde não consigo ver a bicamada? Ó, isso aqui é uma camada e isso aqui é outra camada. Viram? Beleza? Então, isso aqui é a bicamada de fosfolipídios. Tá? Como eu falei, 40% dos lipídios compõem essa membrana plasmática. Não só fosfolipídios, mas também colesterol, também, glicolipídios e esfigolipídios. Tá? Gente, dica de prova: colesterol só tem na membrana plasmática animal. Na vegetal não tem colesterol, tá bom? Mas, Rafa, e os outros 60%? Compostos por proteínas, no caso, enzimas, glicoproteínas e polipeptídeos, que exercem diversas funções. No caso aqui, nós vamos falar sobre as proteínas na próxima. Eu quero só fazer um complemento a respeito da bicamada de fosfolipídios, tá bem? O nome desse modelo aqui é modelo mosaico fluido. Vocês podem vir aparecer esse nome na prova de vocês, tá? Vocês percebem que ela é uma matriz que ela tem um aspecto, parece que ela é líquido, ela é bem fluida mesmo, tá bem? Ela tem uma boa movimentação e essa bolinha daqui, ela é a parte
No caso, hidrofílica é a que tem afinidade por água. E esses tentáculos aqui são a parte hidrofóbica, é a que não tem afinidade por água. Então, isso é uma questão também importante para sua prova, saber aonde é o que, tá bem? No caso, esse daqui é o meio de fora, aqui é o meio de fora e aqui é o meio de dentro da célula, tá bem, gente? Acho que não ficou, eu não consegui marcar. Mas, ó, aqui é o fora e aqui é o dentro, tá bom? Aí a gente escreveu com o mouse, é muito ruim. E aqui é o dentro, tá? Próximo. Gente, vamos falar agora sobre as proteínas de membrana plasmática. Eu vou mostrar para vocês aqui duas proteínas. Uma delas é a transmembrana, que ela literalmente ela liga a parte de fora da parte de dentro da célula, ok? Então ela vai ter essa parte de fazer o transporte de substâncias, né? De dentro para fora, de fora para dentro. E as proteínas periféricas, que mais para frente eu vou explicar para que elas servem, porque elas têm uma especificidade um pouquinho maior, mas saibam que ela também existe, só que ela não liga uma parte à outra, ela literalmente é periférica, ela se liga na parte ou de cima ou de baixo da célula. Vamos a uma questão. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: opção A, uma dupla camada proteica, onde estão mergulhados lipídios? Não, né, gente? Nós sabemos que não é uma camada proteica. É uma dupla camada lipídica. E não são lipídios que estão mergulhados. São proteínas, exatamente. Uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos? Não, né, gente? Não é proteica. Não é a camada proteica. Nem carboidratos mergulhados. Uma dupla camada de fosfolipídios que estão incrustadas proteínas, uma camada de fosfolipídios onde estão incrustados carboidratos. Gente, ele falou uma camada e incrustados carboidratos. Não, né? Uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. Gente, também não. Não estão mergulhados lipídios, também não são uma camada de carboidratos. Então só resta o que? A opção de letra C. Uma dupla camada de fosfolipídios ou estão incrustadas suas proteínas. Como nós falamos, as que são trans e as que são periféricas, né? Perfeito. Gente, vamos para mais uma questão aqui. O esquema abaixo representa a estrutura da membrana plasmática. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente o nome dos componentes da membrana indicados pelos números 1 e 2. No caso, o número 1 está aqui e o número 2 está aqui. Então vamos lá, gente. 1 é uma proteína? Gente, 1 não é uma proteína, não? Não é, certo? Perfeito. O número 2 é um fosfolipídio? Não. O número 1 é um carboidrato? Não. O número 2 é uma proteína? Sim. O número 2 é uma proteína, sim. E ela é uma proteína que tipo? Periférica. Perfeito. Ela não liga ambos os lados, então ela não pode ser transmembrana. O número 1 é um lipídio? Não. O número 2 é um carboidrato? Também não. O número 1, ele é um fosfolipídio? E o número 2, ele é um lipídio? Sim, ele é um fosfolipídio, mas não é um lipídio número 2. Aí a letra E. Número 1 é um fosfolipídio e o número 2 é uma proteína. Essa é o nosso gabarito. Sim, é um fosfolipídio, perfeito? Parte hidrofílica, parte hidrofóbica. E aqui é a nossa proteína, tá? De característica periférica. Gente, agora muita atenção. Essa aqui é a parte mais importante da nossa aula, tá bem? Então, assim, é preciso agora ter muita atenção e que após essa aula você pegue o material para poder ler sobre isso, tá bem? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os transportes através da membrana. Nós vamos falar sobre transportes passivos, onde eu disse que nós vamos abordar tipo, 3 diferentes. A difusão simples, a osmose, a difusão facilitada, que ela tem duas, ela tem por canal e por carreador. Mas essa difusão facilitada eu vou colocar no amarrado só e eu vou explicar para vocês. E o nosso segundo é o transporte ativo, que vamos abordar sobre a famosa bomba de sódio e potássio. Primeiro vamos falar sobre a difusão simples.
Vamos lá. É um processo físico por meio da qual as moléculas se movimentam de acordo com o gradiente de concentração. Eu sublinhei o gradiente de concentração, que é muito importante esse termo para as suas provas, até que a concentração fique igual em ambos os locais analisados. É um processo lento no caso de líquido e rápido no caso dos gases. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Como que funciona? Bem, deixa eu pegar aqui. Aqui vocês podem perceber que eu tenho uma concentração muito maior do que aqui, correto? Então, qual é a ideia da difusão? É essas moléculas daqui de cima atravessarem a bicamada de fosfolipídios para irem para esse meio de baixa concentração. Isso é ser a favor do gradiente de concentração. Ok, gente? Esse tipo de transporte, ele não tem gasto energético. Muito importante esse detalhe para a prova de vocês, que não possui gasto energético. Tá? Gente, esse tipo de difusão é um exemplo que eu posso dar para vocês, prático de vida, é o oxigênio e o CO2, que estão presentes no nosso ar atmosférico. Eles entram e saem de folhas das plantas, sempre se deslocando do local de maior concentração para o de menor concentração. Então, ou seja, temos um exemplo de como funciona essa difusão simples, ok? É isso, gente. Agora vamos falar sobre osmose. É um processo de difusão de moléculas de água através da membrana celular ou de qualquer outro tipo de membrana semipermeável. Como todo transporte passivo, a água se desloca por meio em que ela está menos concentrada para o meio que ela está mais concentrada. Então, gente, mas a gente não tinha visto antes que no caso da difusão, ela saía do meio que estava mais para o meio que estava menos? Sim, mas aqui no caso nós estamos falando sobre água. Então, ou seja, para a osmose, para a água em especial, ela vai sair do meio que está menos concentrada para o meio que está mais concentrada. Então, isso daí vai ser o quê? Vai ser uma característica exclusiva para ela. Então, sempre que você ver uma questão relacionada à osmose, saiba disso. Detalhe importante, tá bom? Mas, pô, Rafa, mas como que isso se encaixa na célula? Então, existem certas moléculas que têm uma certa presença de uma proteína chamada aquaporina. No caso, nós temos dois tipos, uma está na hemácia e outra está no rim, em que tem uma permeabilidade maior, então ela consegue passar mais. Tá? Essa é uma aplicação que a gente pode ver. Difusão facilitada, nós temos duas. Eu não vou me estender muito, mas o nome de quando diz facilitada significa que é mais o que? Tranquilo, né? De passar. Então nós temos dois. Nós temos por canal e temos por carreador. Vou falar primeiro da por carreador, que ela cai bem menos em prova, tá? E ela é relativamente mais tranquila, tá? Como vocês podem ver aqui, essa bolinha, no caso é uma molécula, e ela vai entrar dentro dessa enzima aqui. Isso aqui é uma proteína, uma enzima, né, no caso, tá bem? Em que ela entra e ela sai. No caso, ela sai do meio externo e vai para o meio interno da célula e fica nesse ping-pong. E inclusive, esse é o nome desse modelo. É o modelo ping-pong, tá bem? O nome, a título de curiosidade, o nome dessa aqui é permease, tá? O nome dessa enzima, tá? E a por canal, no caso, ela consegue literalmente uma passagem livre para íons, tá? Seja íons potássio, cálcio, cloro, sódio, eles conseguem passar tranquilamente por esse canal e chegar ao seu meio interno da célula, tá? É bem simples, é bem fácil, rapidinho. Gente, transporte ativo é o transporte de substâncias pela membrana contra o gradiente de concentração, o que resulta em gasto de energia. Mas, Rafa, como assim gasto? Bem, o normal não é, no caso da célula, não é sair do meio menos para o meio mais concentrado? Não é? Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer o contrário. Aqui no caso, a gente quer que saia, a gente quer que a parte que tem mais concentração saia e vá para o de menos. Mas para isso acontecer, tem que ter um gasto. Então nós gastamos ATP, que no caso é um meio de energia, tá bem? A gente gasta um grupamento
grupamento de fósforo, o P, né? Se liga aqui e ele consegue fazer funcionar esta bomba de sódio de potássio. No caso aqui, a bomba de sódio de potássio, ele quer retirar esse sódio de dentro, ele vai se acoplar aqui e vai ser jogado para o meio externo. E aqui o potássio ele entra, duas moléculazinhas, e sai e entra dentro da célula. Tá tranquilo, gente? O transporte de substância para a membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele que não há gasto de energia durante o processo. Todos os exemplos a seguir são transporte passivo, exceto... E aí, gente, qual é a resposta? Osmose é transporte passivo. Difusão simples é transporte passivo. Difusão facilitada é transporte passivo. A resposta é a letra B, bomba de sódio de potássio. Sempre se lembrem, bomba de sódio de potássio tem gás de energia. Gás de energia, transporte ativo.